a Santa Bárbara FM passa a transmitir a audiência pública. Boa tarde a todos. Senhoras e senhores, boa tarde. Nos termos da Lei Complementar 101 de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, estamos realizando a 7ª Audiência Pública de Finanças sobre o cumprimento das metas fiscais do 3º quadrimestre do exercício de 2018. Agradecemos a presença da senhora Raquel Compagnol, secretária municipal de Fazenda e Registro. A presença dos senhores vereadores. Para início dessa audiência pública, faremos a leitura do parágrafo 4º do artigo 9º da Lei Complementar 101 de 2000. Artigo 9º. Parágrafo 4º. Até o final do mês de maio, de setembro e fevereiro, o Poder Executivo demonstrará e avaliará o cumprimento das metas fiscais de cada quadrimestre em audiência pública, na comissão referida no parágrafo 1º do artigo 166 da Constituição, ao equivalente das casas legislativas estaduais e municipais. Queremos esclarecer que apenas as questões relacionadas com as metas fiscais poderão ser tratadas nessa audiência pública. Portanto, não permitiremos a inclusão de outros assuntos estranhos à finalidade para a qual foi convocada. A senhora Raquel, secretária municipal de Fazenda, está nesta oportunidade representando o senhor prefeito municipal e a quem usará da palavra para exposição, ao que após as perguntas serão feitas. Com a palavra a senhora secretária de Fazenda, Raquel. Primeiramente, gostaria de cumprimentar o vereador Joel, presidente da Comissão de Finanças, o vereador Cadu Garçom e Isaac, membros da Comissão de Finanças. Cumprimento também os vereadores aqui presentes, Alex Baker, Carlos Fontes, Marcos Rosado e doutora Germina. Boa tarde. Cumprimento também a imprensa aqui presente, aos demais presentes, os ouvintes da Santa Bárbara FM que nos ouvem e aos que assistem pela internet. Boa tarde. Nós estamos aqui para apresentar os dados do 3º quadrimestre de 2018, né? E que também, só um parênteses, gostaria de cumprimentar o vereador Gustavo Bagnoli também. Boa tarde. Então, nós estamos aqui para apresentar os dados do 3º quadrimestre, que também é o fechamento de 2018. Né? Analisando o ano como um todo, nós viemos com um ano na arrecadação própria do município, superando as expectativas iniciais, né, que tínhamos previsto no orçamento. Porém, os repasses, como nós já dissemos em outras oportunidades aqui, continuam sendo o nosso problema, né, que é o ICMS e o FPM, que ainda a gente depende da União e do Estado a melhora nesses repasses. Então, o primeiro quadro, ele diz respeito das receitas do município no ano de 2018. As receitas correntes somaram 530.070.229,83. Tínhamos uma previsão de 525.076.737,60. As receitas tributárias, nós tínhamos uma previsão de 110 milhões, mas foi arrecadado R$ 119.947.027,15. Então, as receitas que dependem da administração do município, elas superaram a previsão do orçamento. Aí nós temos também as receitas de contribuição, que tinha uma previsão de 7 milhões, foi arrecadado 7.761.000. Receitas patrimoniais, 381.000 de previsão, 618.000 de arrecadação. Receitas de serviços. Aqui é composto principalmente pela arrecadação do DAI. Tinha uma previsão de 57.343.000, arrecadou 54.880.000. As transferências correntes, nós tínhamos uma previsão de 336.688.000.
e arrecadamos 330.697.000, ou seja, 6 milhões a menos do que tínhamos previsto. Outras receitas, tínhamos previsto 3 milhões, arrecadou 16 milhões. As receitas de capital, que são as receitas para investimento, que é de operação de crédito e transferências de convênios, total de 84.599.000 a previsão, arrecadação de 46.758.000. Essa arrecadação, ela depende da formalização dos convênios, né? Como nós sempre salientamos, que nós prevemos no orçamento os possíveis convênios de operações de crédito e depois elas vão se realizando ao longo do ano. Tem a dedução, né, que é a retenção do Fundeb, que foi de 39.973.000, uma receita intra-orçamentária de 1.440.000. Então, nós fechamos o ano com uma arrecadação de R$ 538.295.988,16. O próximo quadro diz respeito às despesas. Então, as despesas correntes tinham uma previsão de R$ 485.552.000. Foi gasto R$ 475.126.474. Desse total, R$ 263.069.000 é despesas com pessoal. As despesas de capital, que são os investimentos, uma previsão de R$ 84.161.000 e uma despesa liquidada de R$ 60.827.781. Esses investimentos foram possíveis principalmente por recursos de financiamentos e de convênios que o município fez com o Estado e com a União. Então, o total da despesa somou R$ 537.915.314,67. O orçamento é consolidado, né? Então, desse valor, só da prefeitura representa R$ 424.569.000. Só a prefeitura. A despesa empenhada não consta aí, mas somou R$ 548.971.164. O próximo quadro, ele traz as despesas por funções de governo. Então, tem a despesa do Legislativo, que deu R$ 14.670.000. Da administração, R$ 60.403.000. Segurança Pública, R$ 18.295.000. Saúde, somou R$ 141.620.000. Assistência Social, R$ 13.762.000. Educação, R$ 123.005.000. Cultura, R$ 2.769.000. Urbanismo, R$ 6.217.000. Habitação, R$ 303, porque a gente não viu um novo programa para 2018. Saneamento, que são do DAI, R$ 95.507.000. Gestão ambiental, R$ 29.805.000. Comércio e serviços, R$ 830.000. Transporte, R$ 4.046.000. Desporto e lazer, R$ 6.918.000. Encargos especiais, R$ 18.099.000. E despesas intra-orçamentárias, R$ 1.961.000. Aqui a soma, né, R$ 537.915.000, igual do quadro anterior. Nós temos aí o quadro da operação de crédito, né, que é a regra de ouro. O que diz esse quadro? Que os recursos que o município recebe com operação de crédito, ele deve ser usado para investimentos. Então, o valor de operação de crédito não pode ser superior às despesas de capital. No nosso município, isso não acontece, porque os recursos de investimento são bem superiores ao valor de operação de crédito, né? Então, não temos esse problema.
O resultado ele aparece negativo porque esse valor significa que foram usados outros recursos fora de operação de crédito para investimento. Receita corrente líquida. A receita corrente líquida ela serve de base principalmente para o cálculo de despesa com pessoal. Nesse quadrimestre, ele somou R$ 490.096.894,55. Resultado primário. O resultado primário, ele soma as receitas fiscais, subtrai as despesas fiscais e também subtrai os pagamentos de restos a pagar. Então, nós tivemos 532.340.000 de receitas fiscais, de despesas fiscais 527.284.000. Desse valor subtraído ainda aos pagamentos de restos a pagar, deu um total de resultado primário de 33.673,30. Resultado nominal. O resultado nominal, ele deu um valor de R$ 21.676.636,15, que é a diferença da dívida consolidada líquida de 2017 para 2018. Os quadros dos restos a pagar. Nós tínhamos inscritos de exercícios anteriores a 2017, 2.030.000. Em 2017 foi inscrito 66.889.000. Desse valor, 61.580.000 foi pago, restando um saldo de 733.000. Aí dos não processados, tinha a inscrição de exercícios anteriores de 8.159, inscrição de 7.180.000, foi pago 5.543.000, restando um saldo de 52.082 não processados e um total de 785 do total de restos a pagar, até 2017. E o último quadro, ele traz as despesas com pessoal. Então, nesse quadrimestre, no encerramento do exercício, foram liquidados de despesa com pessoal R$ 251.520.425, para uma receita corrente líquida de R$ 490.096.894. O percentual da despesa pela receita deu 50,91%. Se nós olharmos, como eu estava dizendo, com relação às receitas, né? Só registrar a presença do vereador Jesus, que chegou, já tinha feito os agradecimentos. Então, lá no quadro da receita, a gente observa que o município ele teve uma arrecadação melhor dos seus próprios impostos, que são aqueles que dependem da administração, que é o ITBI, o ISS, o imposto de IPTU, né? Mas ainda nós sofremos com a crise e com os impactos disso, porque o município ele teve uma melhora esse ano no índice de participação dos municípios, que é o que usa para fazer o cálculo do repasse do ICMS. Então, para 2019, ele vai ser superior a 2018, em 3,57%. Isso não acontecia há vários anos. Sempre a gente estava tendo perda no índice de participação. Esse ano ele foi positivo, mas é um resultado de um trabalho de 2 anos para cá, porque esse índice é calculado sempre do trabalho de 2 anos para trás. Só registrar a presença do vereador Celso Ávila e do vereador Monaro. Então, como eu ia dizendo, assim, a gente está acompanhando o ano passado a evolução do FPM, por exemplo. Até maio, nós estávamos tendo um incremento na arrecadação de 7,56%, ou seja, maior do que a inflação, até maio. Só que vocês se recordam que do dia 21 de maio a 1º de junho de 2018, nós tivemos a greve dos caminhoneiros. Isso afetou muito a economia do país. Então, o ICMS e o FPM, eles são calculados com base na arrecadação e nesse movimento econômico. E nós pudemos sentir na arrecadação
de junho para frente, a mudança desse comportamento, né, que antes era bem positivo e passou a ter valores menores. Gostaria de abrir, bom, os quadros que nós tínhamos a apresentar, né, são esses. Gostaria de abrir a palavra para o presidente, vereador João. Nesse momento, abriremos a palavra aos senhores vereadores que queiram formular algumas perguntas. Gostaria de pedir a colaboração de todos os vereadores para se direcionar até a tribuna para facilitar a filmagem, porque a gente está só com uma câmera, fica mais prático. Com a palavra, o senhor vereador Marcos Rosado, do PR. Boa tarde a todos. Raquel, explica um pouquinho mais esse aumento de 3% que você falou. Em cima do quê e o que esses 3% vai representar em valores? Tem já como fazer uma previsão? Para calcular o ICMS, só, talvez você já saiba, mas só para quem não... para a gente contextualizar, né? Vamos deixar claro. Isso, vou voltar um pouquinho. Para fazer o repasse do ICMS, cada município tem o seu percentual correspondente, né? Depende da produção de cada município, então cada um recebe proporcional a um percentual. Nós, pelos esforços do município em melhorar seus índices, esse ano vai ser calculado o ICMS sobre o índice maior. Então, nós tínhamos antes, o nosso índice era 0,30, é um número comprido, 0,30. Esse ano, ele passa a ser 0,31. Fazendo a conta, é 3,57% a mais. Então, se a conta for exata, a gente calcula que é para ter uns 3 milhões a mais de ICMS esse ano, só por essa correção no índice, né? Mas, assim, tudo depende muito da produção econômica do Estado, porque eu acho que vocês devem ter visto que foi noticiado esses dias de uma possibilidade de uma empresa grande ser fechada ali na região do ABC, né? Então, está longe de nós, fisicamente, mas, se diminuir a produção industrial, nós, infelizmente, sofremos reflexo disso, porque esse percentual nosso, ele vai ser calculado sobre todo o bolo da arrecadação do ICMS. E se o bolo for menor, a nossa expectativa de melhora não acontece. Entendeu? Isso é uma expectativa, então, não é uma certeza. Se a arrecadação for da forma que vem sendo acontecendo, com base no valor do ano passado, a gente deve receber uns 3 milhões a mais por esse índice, por essa mudança de índice. Mas se o total da receita do Estado for menor, aí não acontece. Entendi. Você vê que a gente trabalha com um cenário positivo, né, com essa expectativa positiva, mas depende da industrialização também, do recolhimento dos impostos. Entendi. Uma segunda pergunta, no primeiro quadro, se puder colocar lá, isso. As receitas tributárias, a previsão era de 110 milhões, né? Foi 119. Esse aumento se deve basicamente ao quê? Nós tivemos uma receita positiva no ITBI, teve um incremento bom, principalmente se dá, né, ao momento que a nossa cidade está passando, com novos empreendimentos. Nós tínhamos nos anos anteriores uma estagnação de movimentação de compra e venda de imóveis, né? E isso tem melhorado, se deve também a esses novos empreendimentos. Então, o ITBI representou esse aumento e o ISS também. Basicamente, esses dois. Isso. O IPTU a gente arrecadou o que estava previsto. Porque também não teve nenhuma correção, foi só corrigida a inflação também ano passado, como esse ano, né? Então não teve grande mudança. Senhor presidente, por hora são essas as minhas indagações. Poderia voltar, se tiver, durante a discussão, se tiver mais alguma pergunta? Obrigado. Nesse momento, com a palavra, o vereador Alex Baker.
Boa tarde a todos, boa tarde, secretária Raquel. Bom, vou ser breve aqui. Secretária, eu gostaria de saber como que está sendo feitos os repasses estaduais, federais, se eles estão em dias, se eles estão atrasados, se está fazendo integral, se é totalmente parcelado. Nós recebemos, né, os repasses da União e do Estado, mas, como eu estava dizendo, o ICMS, a gente teve uma arrecadação inferior à expectativa que foi projetada, e o FPM, até maio, ele vinha, nós tínhamos feito uma previsão de 6% a mais, né, do que 2017, e até maio ele estava com 7,5%. Só que dali para frente teve uma inversão, não teve mais esse aumento, pelo contrário, na verdade, o que nós recebemos de FPM ano passado não corrigiu nem a inflação, né? Então, assim, quando isso acontece, é um prejuízo muito grande, porque as coisas são corrigidas no mínimo pela inflação, né? E quando você não tem a receita corrigida pelo menos para a inflação, só que ela deveria ser maior, porque a inflação e tem o PIB, o crescimento do PIB, né, tal. Mas quando ela não tem nem o aumento da inflação, isso prejudica muito os resultados, né? Nesse momento, com a palavra, o vereador Paulo Monaro. Senhor presidente Joel, amigos vereadores, público presente, secretários, imprensa, ouvintes. Senhor presidente, uma pergunta aqui. Primeiro agradecer à secretária, né, por estar aqui e também sempre disposta a estar respondendo as perguntas e também os questionamentos dos vereadores. Haja vista, né, todos têm conhecimento da situação que a prefeitura passa. E uma pergunta que me mandaram aqui no WhatsApp, eu queria estar perguntando para a secretária, principalmente quanto ao salário dos servidores, né? Eu estava dando uma olhada ali na audiência e eu queria perguntar à secretária se, diante de tudo que vem acontecendo, né, também a normalização de várias receitas, né, principalmente com o IPTU, o ICMS, enfim, o IPVA que está sendo entrado na prefeitura. A senhora acha que, a partir desse mês agora de março, terá condições de normalizar a situação do servidor municipal? Olha, nós sempre trabalhamos no sentido positivo, de sempre ter ações que melhorem as situações. Por exemplo, nós já distribuímos os carnês de IPTU desse ano, vencem dia 20 de março, né? Mas com um trabalho muito bem feito pela equipe lá da secretaria, os carnês ficaram prontos antes, a gente já está distribuindo. Então, assim, para compensar essas eventuais perdas que a gente tem de recursos que não dependem de nós trabalhamos para arrecadar os que estão à nossa possibilidade para cumprir com as nossas obrigações, né, com os compromissos. Isso não, contra a preocupação de cumprir os compromissos, isso nunca vem em questão, porque nós sabemos a seriedade que a senhora tem, né? Mas a preocupação, não só desse vereador, acho que de todos os vereadores e também da administração municipal, é quanto à legalização, né, do salário do servidor. Porque hoje a questão maior, né, que nós temos, uma das, né, questões maiores, é a legalização desses salários, até porque o servidor municipal, ele sempre nos questiona que ele tem os seus compromissos financeiros e chega
no dia do pagamento, recebe nem metade, sempre uma parte, depois vai receber uma ou duas vezes mais. De novo eu digo, entendo a situação que está passando. Isso não é crítica, não é? Isso aí é somente uma pergunta, por quê? Porque nós vemos, né, as cidades da região que também fizeram esse tipo de parcelamento e hoje já está caminhando, né, já está pagando integral no 5º dia útil, né? Então, a preocupação desse vereador e dos demais, com certeza, é que essa situação seja sanada, né, para que os servidores possam poder honrar os seus compromissos na data certa, porque se ele coloca o vencimento do cartão dia 5, chega lá não tem dinheiro, o juro, nós sabemos que o juro do cartão é totalmente abusivo, cheque especial também. Também, senhora secretária, também me passaram uma pergunta aqui, também essa pergunta é bem pertinente, né? Entre as despesas com a folha de pagamento, qual o percentual, a senhora teria condições de me informar o percentual pago aos funcionários indiretos, comissionados? Antes, se eu só voltar um pouquinho, né, concluir, sim. se o senhor me permitir, Pois não. só queria fazer uma observação que, assim, o nosso município, com relação a outros, a gente tem uma desvantagem também, que nós cobramos o nosso IPTU a partir de final de março, onde outros municípios, muitos recebem já em 10 de janeiro, ou fevereiro, né? Então, quando isso foi estabelecido no município, nós vivíamos uma outra realidade, né? Que era possível que se esperasse até o final de março para dar oportunidade para o contribuinte também, porque não foi à toa que foi pensado nisso. Foi pensado no contribuinte, nas obrigações que ele tem em janeiro, fevereiro, né? Então, por isso que foi pensado no vencimento para março. Então, essa é a nossa desvantagem com relação aos outros, que já receberam o IPTU lá em janeiro e fevereiro, né? Sobre a segunda pergunta. É o percentual pago, né? Se a senhora teria condições de informar, o percentual pago aos servidores, só um minuto aqui, é paga para os funcionários indiretos, os comissionados. Tá, desculpa. Eu não tenho aqui o valor que isso representa, né? Mas, assim, o que eu posso dizer é que do total que nós temos de funcionários hoje, que dá, acho que 4.200, mais ou menos, nós temos, se não me falha a memória, 48 funcionários comissionados. Então, representa um percentual muito pequeno e, inclusive, o menor, acho que de toda a região, do estado, até onde eu sei, da maioria dos municípios, porque não se tem notícia de município proporcionalmente com um número tão baixo de comissionados, né? Porque ao longo de toda a administração também, esse número tem sido reduzido. Correto. Então, a secretaria poderia enviar um ofício para esse vereador, né? Ou a senhora acharia mais elegante nós fazermos uma solicitação? Total? Isso quanto à resposta? Pode, entendi. Uhum. Então, eu farei assim um requerimento. Por enquanto, as minhas perguntas... porque eu não tenho esses valores detalhados aqui, mas eu posso dizer que, considerando o total da folha, é um percentual baixo. Tá, eu agradeço, secretária. Tá? Um belo trabalho. Deus abençoe. Nesse momento, a vereadora doutora Germina. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, mesa. Boa tarde, pessoas aí presentes, imprensa escrita, falada. Com relação ao relatório, eu queria... na primeira página lá, em relatório na administração direta, o que entrou no exercício,
A receita tributária de 110 milhões, que aumentou para 119, foi o IPTU, o Refis, que deu essa... 2018 nós não tivemos refis, salvo engano, acho que foi 2017, né? É. Ah, foi. Desculpe. Isso, 2018 nós tivemos, né? Não tivemos. Isso se deve, como eu já disse, à arrecadação de TBI, né? A melhora na comercialização de imóveis no município, né? Então, teve uma melhora na arrecadação de TBI e de ISS. Ah, entendi. A receita de serviços é com relação ao DAI? De 54 milhões? Aqui? Tá. Quais são os repasses? Só para eu começar a entender um pouco melhor. Tem o FPM, tem o ICMS, tem... muitas outras? Os principais que são de recursos próprios e que a gente usa para pagamento de folha, por exemplo, que é o assunto que a gente estava dizendo anteriormente, são o FPM e o ICMS, né, que são o volume maior. Só que eles representam o dobro da arrecadação do IPTU, por exemplo, né, que é uma receita que é própria, que a gente tem como tributar, mas ela representa metade do que é o ICMS, por exemplo, que o município que pode fazer é tentar melhorar o índice, como eu já disse, mas assim depende mais da evolução da economia do Estado. Entendi. Essa transferência de capital de 67 milhões que estava prevista, caiu para 32? O que seria isso? Eu não consegui entender. Esse aqui são os convênios. Então, quando a gente faz o orçamento, nós temos que prever no orçamento todas as possibilidades de convênio. Porque quando a gente vai buscar um recurso conveniado, um dos primeiros documentos que tem que ser apresentado é a previsão orçamentária. Se não tiver previsão orçamentária, você não consegue nem dar sequência no convênio. Então, quando nós elaboramos o orçamento, nós pedimos para as secretarias tudo que eles estão buscando de convênio. Só que depois, durante o ano, alguns se efetivam, outros não. Então, os que não se efetivaram, morrem ali no orçamento. E os que se efetivaram, vem o recurso daí. Então, isso seria um prejuízo? Assim? Então, não necessariamente. Entrou ou foi uma economia? Não, nenhum nem outro. Porque se não é assinado o convênio, o recurso não vem. Mas a obra também não é feita. Né? Então, não... deixou de ganhar, né? Deixou de ganhar. No relatório, que aqui não tem página, nos juros e encargos de dívida interna. Não, desculpa, esse valor aqui de juros e encargos, esse valor vocês previram 977. Isso. E na realidade... E esse valor não seria um pouco alto? Então, nós fizemos de amortização 7 milhões e 600 dos contratos, né? E de juros 900. Não tem como fazer juízo de valor, porque, na verdade, cada contrato tem as suas especificações, né? De como vai ser cobrado esses juros do financiamento. Então, esses juros e encargos assim, são todos de financiamento? Sim, quando a gente faz o financiamento, já tem a previsão lá de como vai ser o pagamento. São esses os meus apontamentos. Obrigada. Uma observação, doutora, só uma observação que tem contratos de muitos anos, teve contratos que foram terminados os pagamentos recentes, teve os que começaram recentes também, então tem vários contratos. Com a palavra o vereador Carlos Fontes. Senhor presidente da comissão, João do Gás,
membros, relator, vereadores, vereadora. Quero cumprimentar também aqui o secretário Rodrigo Maelo, que está acompanhando também essa audiência. Nosso sempre vereador, Juca Bortolucci, que já foi presidente dessa casa. Pessoas aqui acompanhando, assessores, jornalistas. Senhor presidente, eu também quero cumprimentar a secretária, que está nesse momento aqui explanando sobre a questão das finanças do município. Secretária Raquel, seja bem-vinda a esta casa, como sempre. Eu gostaria de falar um pouco a respeito daquilo que o vereador Monaro explanou aqui, a preocupação que o vereador Paulo Monaro trouxe a essa tribuna com relação aos servidores, parcelamento do salário dos servidores municipais. Que aqui nenhum vereador concorda com isso, e nem o próprio prefeito concorda com isso. Nós sabemos que, vendo a situação, vereador Monaro, a gente sabe, o senhor já foi servidor público, também já fui servidor público, e a gente sabe que é difícil as pessoas que assumem um compromisso, uma parcela de faculdade, o aluguel, ou seja, a parcela do carro, né? Um sonho que está para ser realizado, de repente, existem essas barreiras do parcelamento do salário do servidor. Mas também entendo que o prefeito não está feliz com essa situação, ninguém está feliz. Tenho certeza que a senhora não está feliz, e nenhum vereador, nenhuma administração que leva um trabalho sério como a administração Denis Andia, jamais ficaria contente de estar pagando parceladamente o salário do servidor. Tanto é que eu repudio esses parcelamentos também, né, pela situação, pela crise que está aí no país e que respinga, queira ou não queira, nos municípios. Paulo Monaro já fez a pergunta aqui, e eu só gostaria de assim, reforçar essa pergunta, né, em nome do servidor público municipal. A senhora acha que a partir de março já está regularizado, o servidor vai ter o seu salário integral, ou ainda vai ter a dificuldade de pagar em dias, né? E eu gostaria que a senhora falasse, nessa audiência pública, o fator real, né, desse parcelamento, né? Aonde caiu a arrecadação, o que realmente aconteceu para que isso fosse dessa forma, esses parcelamentos, né? Eu, como líder do governo, eu trago essa informação também do prefeito. Ele não está feliz, não está contente de estar pagando da forma que está sendo pago, né? Mas, infelizmente, nós sabemos que a prefeitura não fabrica produtos. A prefeitura vive de imposto. É diferente de uma empresa privada, que quando cai, né, aí a produção, o dono da empresa tem condições de reduzir os funcionários, né, para adequar as suas despesas. A prefeitura não tem como fazer isso, né? Então, ela tem seus funcionários, 4.200 funcionários, e a senhora mesmo disse aí uma coisa importante, que muitas pessoas não comentam, né? Mas que temos aí 48 comissionados. Isso dá o quê? 1%? 1% mais ou menos. Quando acho que o prefeito assumiu, tinha mais de 100 e poucas, 120 cargos comissionados, e reduziu para 48. Então isso ninguém fala, né? Então eu acho que já enxugou a máquina naquilo que pôde ser feito, quer dizer, foi enxugado no máximo a máquina pública do nosso município. Com 1%, a gente vê prefeituras por aí que tem 200 cargos comissionados, 300 cargos comissionados, e assim vai seguindo em frente a situação, né? Então, só gostaria de saber, quando o funcionário público municipal vai ter seu salário em dia, né, e qual o motivo real, né? Trocar em miúdos, porque parte técnica, até a gente tem dificuldade com relação a números, mas assim, uma palavra bem mais fácil para o povo entender. Por que isso aconteceu do atraso e do parcelamento dos salários dos funcionários? Obrigado, senhor presidente. Para responder a pergunta, eu gostaria de começar a voltar um pouquinho no que eu dizia aqui em resposta ao vereador Marcos Rosado. Nós fazemos uma expectativa de arrecadação quando a gente faz o orçamento, né? Então, lá nós colocamos as expectativas de receita, com base principalmente no que vem acontecendo durante o ano, pelo crescimento do PIB e pela inflação estimada.
quando nós temos um fator, aí tem alguns fatores que podem alterar. Por exemplo, essa alteração do índice de participação que eu comentei. Então, nós colocamos as expectativas e toda aquela previsão de arrecadação no orçamento. Só que depois, quando começa o ano, as coisas vão acontecendo, tem vários fatores que mudam. O ano passado, por exemplo, quem diria, nós fizemos o orçamento em setembro do ano anterior, quem imaginava que ia acontecer uma greve como aconteceu em maio do ano passado, dos caminhoneiros lá, né, aqueles dias que ficaram parados. E isso influenciou muito na economia do país, né? Então, são fatores que são imprevistos, né? Só que as obrigações, elas acontecem, independente disso tudo. Aí, tem alguns caminhos que o gestor ele pode escolher fazer. Por exemplo, tem municípios que optou por fechar unidades de serviço. Tem municípios que optou por demitir funcionários e, consequentemente, fechar unidades de serviço, né? Nós, no nosso município, optamos por manter e melhorar o serviço para a população. Por quê? A população, ela precisa. E ela precisa até de mais do que a gente já oferta. Porque a gente tem uma demanda aí por criança nas creches, por posto de saúde e tal. Então, o que nós temos que fazer? Tentar adequar a essas demandas de serviços, aos funcionários que nós temos e conduzir toda essa situação, né? Ao longo de 2015 para cá, que foi quando começou essa crise financeira aí do país, né? Nós tivemos várias medidas para evitar que situações como essas acontecessem. Por exemplo, nós fizemos muito sabiamente, com o apoio de alguns vereadores que estavam aqui na época, a revisão da planta genérica de valores, de IPTU. Nós sabemos a dificuldade que foi naquele momento de se conduzir aquela situação, mas se isso não tivesse feito naquele momento, teria sido muito pior no futuro. Porque 2015 veio uma crise que cada mês a gente ia caindo num abismo de queda de arrecadação, que a gente não sabia onde isso ia parar, né? E assim foi, depois de 2016, 2017, que foram anos muito difíceis, né? Só que sempre tentando adequar essa questão da arrecadação com os nossos compromissos com funcionários e tal. Uma situação que foi conduzida também é a implantação de banco de horas. Por quê? Por que acontece isso, dessa questão do atraso, na verdade, do salário? Eu não diria parcelamento, porque dentro do mês e alguns dias essa situação foi sempre restabelecida, né? Nunca passou de um mês para o outro. Então, uma das situações que provocam isso é as horas extras, que nós temos, infelizmente, hoje no município ainda, um volume muito grande de horas extras. Foi implantado o banco de horas, isso reduziu, mas ainda a gente tem. Inclusive, esses atrasos muitas vezes se decorrem das horas extras, que na verdade a gente nem deveria ter, né? Mas as que tem, às vezes, nem sempre é possível que seja pago junto no 5º dia útil, né? Nós fizemos programas de demissão voluntária, teve um resultado positivo, teve algumas saídas, né? Mas ainda assim a gente tem um volume de folha grande pela nossa arrecadação, né? A gente precisa sempre estar com atividades, né, para reduzir isso. Desde do final do ano passado, vocês acompanharam, nós fizemos contratações de novos profissionais para a saúde, que é uma das situações que tem mais incidência de horas extras, né? Essa contratação tem possibilitado uma economia mensal na folha, que fez com que a gente conseguisse antecipar o pagamento do 13º para os funcionários, com a lei autorizativa de vocês do ano passado, fez esse pagamento. Então, assim, a administração tem tomado atitudes que faz com que sejam cumpridos. Às vezes, não depende só da gente. Quando a gente tem expectativa de uma arrecadação e ela não acontece, muito o que fazer, né? Mas, no que é possível, nós temos buscado as alternativas para ajustar todos esses compromissos. João, posso fazer mais uma pergunta? Pois não. Secretária, hoje a dívida ativa, atraso do IPTU, está em quantos hoje a prefeitura? Hoje nós temos na dívida ativa mais de 200 milhões de créditos para receber. A prefeitura pensa esse ano aqui no Refis. Nós sabemos que o Refis
ele tem dois lados da moeda, né? Tem a questão das pessoas que deixaram de pagar o seu IPTU devido ao desemprego, à doença na família, né? Algumas situações imprevistas no meio do caminho. E tem aquela situação que pessoas que não pagam mesmo, são pessoas que não pagam imposto, não pagam nada. Então, nós sabemos que tem duas questões aí. A gente tem acompanhado aqui na cidade de Nova Odessa, o prefeito Bill implantou o IPTU premiado, e isso valorizando os bons pagadores, né? E o resultado lá tem sido positivo na cidade de Nova Odessa. Então, eu não sei se de repente implantar também na cidade aqui o IPTU premiado, para incentivar até mesmo aqueles que de repente não pagam, né, os seus impostos, que possam realmente aderir a partir de uma promoção dessa, vamos dizer. Eu acho que com isso cairia também essa questão aí de inadimplência, né? Isso é a questão desse IPTU premiado, e pensar num refis para que reduza esse valor de 200 milhões, para que tenha mais caixa na prefeitura e principalmente, né, para ajudar a manter em dia o salário do servidor público municipal. Nós fizemos recente um sorteio, né, de um carro e uma moto, agora só não me lembro se foi 2018 ou 2019. Passa tão rápido o tempo, 17, né? 18 ou 17, foi 2017, né, que nós tivemos um refis e tivemos também o sorteio do carro, isso, do IPTU do carro e da moto. Se a senhora me permita, o de Nova Odessa é diferente, o IPTU premiado, lá é todo mês, né? Aqui no caso foi no final do ano, um carro, uma moto. Lá todo mês tem o IPTU premiado, que são cartões que a pessoa, por exemplo, são várias pessoas que ganham, né? Que ganham tipo R$5.000, um incentivo, né? Para que as pessoas mantenham em dia os seus pagamentos. Então, é totalmente diferente do que foi feito aqui em Santa Bárbara. Eu acho, na minha opinião, pelo que eu vi em Nova Odessa, acho que seria muito importante, se no caso a senhora, juntamente com o prefeito, pudesse, né, analisar essa questão, até mesmo conversar com o pessoal de Nova Odessa. Eu acho que vai ser muito importante, além de valorizar o bom pagador, né, incentivar aqueles também que não pagam, de repente, para participar dos sorteios, passam a pagar também em dia. Eu agradeço a sugestão, a gente leva para analisar e está conversando lá no município. Queria só fazer uma observação, que assim, acho que da mesma forma com que eu me disponho a estar aqui respondendo para vocês, eu também tenho, acho que a liberdade de estar falando de um assunto com vocês que eu preciso pedir a colaboração de vocês, que assim, tipo, o refis, ele é importante, eleva lá naquele mês um percentual da arrecadação, só que ele causa uma desmotivação muito grande naquele que paga todo mês, que é esse comentário que o senhor já fez. E assim, leis que dão isenção para tributos também, porque o contribuinte, nós sabemos assim, né, que a última coisa que ele paga é imposto. Então, a gente já tem um esforço enorme para conquistá-lo, para que ele entenda que é importante, porque o município ele não é uma empresa, ele não vende, né? Ele não visa lucro, ele trabalha com arrecadação. Quando você tira uma parcela dessa arrecadação, você está deixando de ter recurso para o funcionário, de ter recurso para a saúde e tal. Então, assim, é importante, né? A gente está sempre à disposição, quando vocês tiverem algum pedido de contribuintes, de alguma situação assim, a gente está sempre à disposição para discutir. Porque esse tipo de lei, ele prejudica muito, porque desmotiva muito aquele contribuinte que normalmente já paga o seu tributo. Com a palavra, o vereador Celso Ávila. Boa tarde, secretária Raquel, nosso presidente da casa, Felipe Sanches, no qual, em nome dele, estendo os cumprimentos a todos os colegas vereadores, ao público que se faz presente, nosso secretário de governo, Rodrigo Maelo, obrigado mais uma vez, a imprensa também que está aqui, eu tinha visto aí também o ex-presidente Juca Bortolucci, nosso cordial boa tarde. Gostaria de contextualizar um pouco nessa questão de finanças, e é bom a gente fazer alguns apontamentos que nos remete ao que é poder público de fato. Nós sabemos que quando você é empresário, tem uma empresa numa atividade particular,
Numa época de crise, uma época de vacas magras, você pode mandar embora funcionário, pode baixar, né, o número de colaboradores, fazer aquele remanejamento. Na administração pública isso não acontece. Você tem que manter o quadro numa época boa e numa época ruim. Né? Uma época boa e uma época não tão boa. Então isso é um fator de dificuldade que o poder público atravessa e a gente tem esse entendimento. Diante da mesma premissa, tem funcionários bons e funcionários não tão bons. Que se fosse numa atividade empresarial, certamente muitos funcionários também já estariam no olho da rua. É duro falar isso, mas é uma realidade. Não é a maioria, mas tem um número que também poderia ser enxugado o quadro se fosse dentro de uma outra realidade. Então é importante ter esse entendimento, porque muitas das vezes nós fazemos uma reflexão, né, porque o prefeito quer atrasar pagamento, o prefeito quer fazer isso, mas na realidade ele não quer fazer isso. É que a realidade faz com que algumas medidas sejam tomadas, mesmo não indo no encontro daquilo que nós gostaríamos de fazer. Então a gente tem que ter esse entendimento inicial. Mas, diante disso, eu fiz algumas perguntas aqui, secretária, e me permita fazê-las, para a gente ter um real entendimento do que de fato está acontecendo. Eu queria saber, talvez o vereador Alec já deu uma introdução nessa pergunta em relação ao repasse que vem principalmente do governo federal. Se ele continua vindo tudo de uma vez, ou se ele também está vindo o repasse picado, né? Porque a informação que nós temos é que o governo federal também manda o repasse agora, não tudo de uma vez, e sim de formas parceladas, e se for dessa maneira, queria se você pudesse confirmar para mim, porque se for dessa maneira, acaba atrapalhando também para os municípios. E Santa Bárbara não é diferente. Então, eu queria saber como que é a questão do repasse que vem para Santa Bárbara do Oeste. Se já foi falado aqui, que você possa falar com mais detalhes. Uma outra pergunta que eu faço, é em relação a fornecedor e funcionário. Se está tendo, a gente fala questão de atraso de funcionário, mas se os fornecedores da prefeitura estão tendo atraso ou não. E se tiver tendo atraso, se isso está impactando no pagamento dos colaboradores e dos funcionários públicos. Né? Porque nós temos o entendimento que a prioridade tem que ser o pagamento, honrar com o salário dos funcionários públicos. Também dentro dessa mesma pergunta, né, teve o apontamento, acho que em 2016, né, para dar uma baixada no número de funcionários, é isso? Que quando teve esse apontamento, né, que foi readequado a questão, pelo menos o quadro de funcionário, o que foi feito com essa economia, aonde foi reinvestido esses valores nesse período, né, quais foram os investimentos. Queria que você explicasse um pouco também na questão da ordem cronológica de pagamento, que aí sim foi no apontamento de 2016. E para fechar a minha fala, eu gostaria de ter o real entendimento, porque assim, a Câmara Municipal é uma caixa de ressonância, então chega aqui várias situações para a gente e a gente tem que contextualizar as informações e fazer as devidas perguntas, né? Fala-se que está com o salário atrasado, mas fala-se também que está antecipando o 13º. Então eu queria entender essa fórmula que é feita de como está o salário atrasado, mas antecipa-se o 13º. Eu não consegui ainda compreender isso daí. Tá bom? Essas foram as minhas perguntas. Obrigado, secretária. Eu anotei aqui, porque foram bastante perguntas. Como eu disse, o FPM, ele vem todo mês e tal, não posso dizer que teve
parcela que não veio, que teve atraso, isso não tem acontecido. O que acontece é que o volume dele ele é inferior à expectativa que nós tínhamos de arrecadação. E isso é pior. Por quê? Que nem, né, vocês estão dizendo do salário, o salário é pago atrasado, mas é pago todo, né? Agora, o que a gente deixa de arrecadar, desculpa, o que a gente deixa de arrecadar, você não recupera. No mês seguinte, não vem aquela arrecadação e mais o que faltou do mês passado. Em 2015, aqueles muitos milhões que nós deixamos de arrecadar, nunca foi reposto. 2016 teve a sua arrecadação, 2017, mas os compromissos, sim, eles continuam. Mas a arrecadação que você deixa de receber, ela não vem mais, né? Então, isso vai sendo somado. Então, nós tivemos 2015, 2016, 2017. Agora, em 2018, o município fechou as contas com superávit. Mas foram anos de muita dificuldade, né? E aqueles compromissos, eles não acabou o ano e eles ficam para trás. No ano seguinte, eles têm que ser cumpridos, né? Então, e diferente da arrecadação, né? Então, isso vai fazendo com que vai gerando essa dificuldade. Agora, assim, nós nunca deixamos de pagar o funcionário para pagar o fornecedor. Só que também não deixamos a população desassistida, né? Então, imagine o malabarismo que é tudo isso numa gestão. Você ter que cumprir com o compromisso com os funcionários, porque, na verdade, o serviço depende do funcionário, né? Ele não está lá, ele está lá por uma razão, né? Que o serviço público é exercido pelos funcionários públicos, né? Mas eles precisam de material para trabalhar, eles precisam, né? Então, assim, eu não tenho conhecimento de também desassistência de material médico, de medicamentos, essas coisas, não. Só se for alguma situação pontual de algum contrato, alguma licitação que fracassada. Mas, assim, a gente procura também não deixar desassistido, como a gente vê em muitos lugares aí, que falta medicamento, a gente procura não deixar, procura não, isso não é para acontecer, né? Que nós estamos lá para monitorar isso também, né? Quantidade de funcionários, você falou que tinha que reduzir. A gente paga de acordo com os vencimentos, mas tem convênios também que tem um tratamento separado, porque cada receita tem uma vinculação. Então, é como eu disse, o que nós fizemos para reduzir... para você falar no microfone quando for falar. Oi, desculpa. Não, eu perguntei, nessa economia que foi gerada, né, com essa redução no quadro de funcionários, quais os investimentos que foram feitos com esse dinheiro que deixou de ser gasto? Na verdade, assim, como nós temos uma folha maior do que é possível a nossa arrecadação, não sobra, né? Na verdade, essa redução ela vai fazendo com que isso se ajuste, né? Então, esses programas de demissão voluntária, esses funcionários que saíram, foi medida para ajustar, né? O banco de horas foi medida para ajustar, né? Agora, essa contratação que foi feita para reduzir as horas extras, para reduzir não, para eliminar, na verdade, as horas extras na área da saúde, esse recurso que sobraria, vamos dizer entre aspas, ele está sendo aplicado agora no pagamento do 13º, e só para complementar, que foi uma questão que você disse, só foi paga essa parcela depois de quitado o salário. Não foi pago, senão também seria meio ilógico, né? Hoje está tudo quitado, hoje nós não temos salário atrasado de funcionário. Foi tudo reconduzido dentro de alguns dias. Depois dessa quitação do salário. Então, primeiro foi quitado o salário e, na sequência, foi feita essa antecipação. Tá? Gostaria de convidar a vereadora doutora Germina para fazer mais uma pergunta. Ela fez o pedido. É que eu estou tentando entender, estou aprendendo. E eu queria saber assim, o pagamento do pessoal das OS, eles entram aqui nesse hall aqui com qual OS? Do qual especificamente a senhora está falando? Pode ser da área da saúde e da educação. Na saúde a gente não tem, né? Tem só os plantões médicos lá, né? Mas que daí é contrato. Aí o que vai ter é na educação, né? Que é daqueles projetos que foram
aprovados aqui, é disso? Isso. O pagamento de pessoal das OS, ele entra aqui no pagamento de pessoal? Não, Isso? não. Esses contratos, que hoje nós temos contrato de OS só os da educação, né? O da saúde não tem lei autorizativa, mas não foi implantado, foi só na educação. Está começando ainda o trabalho, né? Mas ele não entra como despesa de pessoal. Por quê? A lei trata isso como... Porque ele explora o serviço todo, né? Não é só pessoal. Então, isso não é despesa com pessoal. Na lei já trata isso diferente. Então, alguns médicos trabalhando não com o pessoal, como servidor, ele é contratado, então já... E como que é feito esse pagamento? Ele entra como pessoal? É que na saúde a gente não tem OS, né? Então, mas tem pessoal contratado? Tem os plantões médicos, né, que são contratados. Daí a gente paga a empresa que paga os médicos. Então, a gente paga a empresa. Então, essa é a minha pergunta. O pagamento com esse pessoal é de uma forma global com essa empresa, não entra aqui. Não, ele fatura, né, todo mês pela quantidade de plantões, o município faz um edital, aí não, é diferente da OS, não é OS, é uma licitação normal. Tem um contrato, ele fatura, né, pelo serviço prestado durante o mês e no mês seguinte é feito o pagamento. E esses pagamentos dessas contratações, eles entram aqui onde? Em despesas e serviços terceiros aqui, deixa eu ver, ele não é despesa com pessoal, né? Ele entraria, por exemplo, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se é essa mesmo. Está vendo ali, ó, outras despesas correntes? Na terceira linha ali das despesas correntes? Entendi. Então, aí entra material de consumo, serviço, entra isso, tudo. Nessa classificação é aí. Aí tem outros tipos de classificação. Serviço terceiro, pessoa jurídica. Tá. Só queria saber o que é despesas intra-orçamentárias. Despesa intra-orçamentária é o que o município paga para o DAI de conta de água. Vocês pagam como intra-orçamentária também? Você lembra? Não? Mas como é um pagamento entre entes, então ela é intra-orçamentária. Obrigada, era só isso. Então, só pedir para o Júnior confirmar se a Câmara paga como intra-orçamentária também, parece-me que sim. Obrigada, era essa a minha dúvida. Obrigada. Com a palavra, o vereador Jesus Vendedor. Senhor presidente, vereador Joel do Gás, senhores vereadores, público presente, você que nos acompanha pela rádio e pela imprensa, pelo site da Câmara Municipal. Senhora Raquel, boa tarde. Bem, meu questionamento, o primeiro questionamento é sobre os funcionários públicos, né? No mês de janeiro agora, deste ano, janeiro e fevereiro, quantos funcionários tiveram o seu pagamento em atraso, né? Assim, quantos funcionários, e isso se refere a quanto em valor, em real, né? Então, eu não tenho essa informação detalhada agora, até porque a gente vem para apresentar outras informações. Mas, assim, o que eu posso dizer é que a menor parte, é que a gente fala porque, se for uma pessoa, essa uma pessoa se sente prejudicada, ela vai reclamar, obviamente. Mas, assim, sempre é a menor parte, funcionários que têm o menor salário, não sei se
é assim que a gente deve Perfeito. se expressar, mas enfim, que tenham salários de valorização inferior, eles nunca tiveram um dia sequer de atraso. Nós, inclusive, quando foi possível, antes que começasse a crise em 2015, nós estabelecemos um piso para esses funcionários, porque na época, quando nós assumimos a administração, eles tinham que ter uma complementação no Lerite, porque eles não conseguiam, eles não ganhavam nenhum salário mínimo, né? Então, com a ajuda da Câmara, que é uma lei aprovada pelos vereadores à época, nós conseguimos implantar o piso dos funcionários. Então, hoje, nenhum funcionário ganha menos que o piso do município, né? E posso te garantir que esses funcionários sempre tiveram, né, os seus salários no dia recebido. Geralmente, esse atraso, às vezes que aconteceu, foi com funcionários que tinham salários maiores, ou as questões das horas extras, que eu já disse que, inclusive, nosso objetivo é zerar. Então, não é pagar depois, é não ter mais hora extra. Por exemplo, porque temos uma média de 4.200 colaboradores, né? Essa menor parte equivale mais ou menos... Menos da metade, seguramente, né? Umas mil não, funcionários? então, qualquer número que eu for dizer, eu trabalho com Aproximadamente. números, eu gosto de falar os números corretos. Eu não posso dizer de um número que eu não tenho aqui, mas posso dizer que é a menor parte. Tá. Tivemos reuniões com vários colaboradores e eles também nos relataram que isso vem ocorrendo desde o ano de 2015. Isso realmente, isso... O que aconteceu em outras vezes, como eu disse, com relação a horas extras, né? Por quê? Porque a hora extra, a gente vem combatendo isso já desde 2015. Porque é um valor que é extraordinário, né, como o próprio nome diz, e que custa caro. Então, nós precisamos chegar num nível de não ter mais, né? Então, nós, da Secretaria de Fazenda, sempre temos a expectativa, só que daí a gente conta muito com as outras secretarias, porque eu não estou lá na ponta, eu não estou lá no PS, eu não estou na unidade, eu não estou na escola, para dizer que é ou não necessário. Então, daí vai de cada secretário saber a necessidade do serviço da sua secretaria. Mas, para as nossas contas, o ideal é que a gente não tenha mais. Então, não é que pague depois ou tenha algum atraso, é que não se tenha mais a hora extra. Legal. Outro questionamento, senhora Raquel, é sobre, vindo aqui para o nosso relatório resumido, né, nas despesas fiscais. Aqui no item que fala sobre juros e encargos da dívida. Está em parênteses aqui, número 10, né? O que realmente seria isso? Né? Juros e encargos da dívida. Você pode são os juros, especificar para a gente? Como eu disse já para a doutora Germina, são os juros dos contratos dos financiamentos, né? Que sempre quando tem um contrato, então, tanto os novos como os antigos, todos os contratos constam os juros de correção, né? Então, os que foram pagos nesse ano somaram esse valor, menos do que a gente tinha previsto até, né? De quase 1 milhão. 971 mil. Nesses juros e encargos, se encontra também, neste meio, o FGTS? Juros e encargos de FGTS? Nossa, eu não saberia dizer, porque eu acredito que não, porque esse valor entra como lá na despesa de pessoal. Acho que não... Deixa eu ver as meninas que estão aí. Espera só um pouquinho, Verônica. Ok. Se os juros da FGTS entram aqui, não, né? Despesas fiscais. Não, né? Não, vereador. Não entra? Não. Tá legal. Obrigado, senhor presidente, vereador Joel do Gás. Gostaria de fazer uma pergunta também. Secretária, a gente viu no site da Prefeitura sobre a antecipação. Na verdade, não é antecipação, na verdade é o pagamento do 13º salário
no mês de aniversário do servidor municipal. Esse dispositivo, é claro que está na lei, né? É uma lei existente aqui no município e foi colocada em prática esse ano. É para facilitar, para que no final do ano não fique um montante e seja parcelado o 13º. Isso ajuda, esse formato ajuda a diminuir o risco de parcelamento do 13º no final do ano. E a segunda pergunta é quando a verba é específica, né? Como a do Fundeb na área de educação, a gente tem percebido que não houve atraso nem parcelamento, porque é uma verba específica. A gente sabe que também esse valor não é um valor total, que o município também tem uma contrapartida, mas a Secretaria de Educação não passa por esse problema. São essas as duas perguntas. Com relação ao 13º, né, isso é possível porque nós foi feito um estudo, né, entre a Secretaria de Administração, os técnicos e os técnicos da Secretaria de Fazenda, que com a mudança do número de funcionários, a implantação de novos funcionários em substituição às horas extras, isso daria uma economia de recursos. Então, foi possível o encaminhamento da lei autorizativa o ano passado, né, para que seja feito esse pagamento no mês do aniversário, e trazendo com que, ao chegarmos em novembro, metade desse compromisso já vai estar seguramente quitado, né? Então, isso foi fruto de um estudo entre as secretarias, né, um trabalho ano passado que permitiu que nós tivéssemos superávit para esse ano, né? E agora era até para ter acontecido antes, mas teve uma medida judicial que só permitiu que fossem reduzidas as horas extras mais para o final do ano. Nós tivemos uma perda aí, acho que acredito que uns 2 meses, mas para esse ano é possível porque a gente conseguiu fazer essa adequação e com esse valor agora pagar mês a mês as parcelas do 13º. Desculpa, do Fundeb. Desculpa. Eu até marquei, esqueci. O Fundeb é um recurso que vem específico para a educação, né? 60% deve ser aplicado para os profissionais do magistério. Eu queria fazer uma comparação com a saúde, nesse ponto, que eu acho bem interessante nós falarmos. Para a saúde, nós recebemos um valor do PAB, que acho que, sei lá, 300 mil por mês, e um valor outro que é repassado dos serviços de média e alta complexidade. Esse valor do média e alta complexidade é por faturamento, mas nunca é o que a gente fatura, é sempre um valor fixo, e o PAB é um valor por habitante. Diferente do Fundeb, que também é um valor por aluno, só que o Fundeb ele é corrigido, e quando a gente tem um aumento de alunos, esse valor é repassado. Na saúde, infelizmente, isso não acontece com o piso de atenção básica. Porque a saúde ela seria melhor financiada se tivesse essa mesma lógica, que embora fosse por habitante ou por atendimento, mas que esse valor fosse corrigido e fosse de fato pelos atendimentos, né? Então isso é uma coisa muito positiva na educação, mas que no meu entendimento poderia ser trabalhada pelo governo federal, lógico, da mesma forma na saúde, que ajudaria muitos municípios. Então. Com a palavra o vereador Cadu. Boa tarde a todos aqui presentes, a imprensa, aos vereadores, colegas vereadores, ao presidente da comissão, ao Joel Cardoso, ao membro da comissão, o Isaac, ao presidente dessa casa, nosso querido amigo Felipe, e à secretária Raquel. Muito obrigado pela presença. Verdade, eu não tenho, né? Eu só queria fazer um registro, não tenho perguntas, até porque no meio desse momento difícil que o país atravessa, financeiramente, né, todas as dúvidas, e em especial Santa Bárbara não é diferente, e todas as dúvidas eu tenho ido até a secretaria e falado com você, todas as vezes que eu tenho dúvida, tenho falado com o prefeito. Então, algumas atitudes minhas recentemente têm sido mal vista, mal entendida por muitos, mas eu tenho a minha convicção, tenho a minha consciência tranquila, né?
por tudo que tem feito, da forma que eu tenho agido, com a responsabilidade, né, sabendo, sem dúvida nenhuma, que nós atravessamos sim uma grande dificuldade de crise financeira, né? Mas e algumas ações nossas que são vistas como antipopular, e aí temos que ter coragem de ter essas ações, essas atitudes, porque ela é sólida para o futuro. Como foi aqui a votação da correção da questão do IPTU, né? Se não houvesse aquela coragem dos vereadores, se eles temessem e não votar naquele momento, hoje o buraco seria muito maior, o rombo seria muito maior, né? E porque nós não somos uma empresa privada onde geramos lucro, né? Nós temos que ter arrecadação para que fazemos a manutenção necessária do município, né? E também nunca gostei de fazer projeto de isenções, né? Nunca foi vi com bons olhos as isenções. E sabemos também que temos, né, a questão financeira. Eu não estou te fazendo a pergunta, estou fazendo um resumo do que eu penso que tudo que está acontecendo e que eu não tenho dúvida das explicações que você dá, porque todas que eu tenho maior dúvida, eu vou sempre até você e você tem me respondido. Em relação à doutora Germina falou das OS, né? Uma boa parte do funcionário público, quando vocês falam de OS, doutora Germina, você pode perceber que eles correm aqui. Se juntam e vêm aqui, porque o temor das OS é muito grande, por quê? Tira a hora extra deles. E as OS são justamente um cumprimento no serviço público, porque ela não entra na folha de pagamento. E se você não contratar as OS e você usar o próprio funcionário pagando hora extra, você entra na folha de pagamento e estoura a questão do 54%. É isso, né? Não sei tanto assim, mas é o básico que eu sei, né? Então as OS é um temor para muitos funcionários públicos. Toda vez que vem falar de POS, meu Deus, não, as OS é justamente para não ter que pagar hora extra. E o pagamento das OS não é pagamento de folha, né? E a gente sabe também, Raquel, que a questão dos atrasos de pagamento, aí como foi falado aqui, 2015 que está acontecendo isso, foi 2015 que começou a grande crise no Brasil. Todas as cidades, hoje se fala da cidade que comparando com a nossa, que está beleza, elas tiveram momentos ruins aí, de greve de lixo, de serviço público fundamentais, que pararam a cidade. Não é diferente não, agora estão voltando ao normal. E esses atrasos que se deu de 2015, e ninguém está falando que não houve, você mesmo acabou de dizer que houve, mas dentro de um aperto, de um remanejamento, e aí o Celso falou qual que foi a aplicação na redução que teve de serviço. Não, foi uma adequação para poder pelo menos pagar em dia os funcionários que existiam. Se houve uma tirada de hora extra, foi criado banco de horas, como foi feito aqui nessa casa, né? E nós não temos mais hora extra aqui, foi justamente para adequar e conseguir pelo menos pagar o básico, que é o pagamento por direito do cidadão. E esse atraso, ele sempre acontece, acho que em 2 momentos do ano, né? Sempre no início do ano e no final do ano. E às vezes no começo do ano, porque o nosso PTU é um pouco para frente, ele entra infelizmente. em março, final, né? de março. Final de março e as outras cidades geralmente são no início do ano. Então, ninguém aqui quer, acho que alguém falou que o Celso, ninguém quer aqui que o funcionário receba atrasado. Não quer mesmo. E isso eu tenho falado pessoalmente com muitos funcionários que têm me ligado, né? Aí uns propõem financiamento para pagar o pagamento, o empréstimo, mas aí eu não sou tão assim esperto assim para entender, mas eu acho que é arrumar outra dívida. Então, quando chegar o pagamento, eu tenho uma dívida do pagamento, do empréstimo, e mais a dívida, mais o pagamento para fazer. E outra coisa que a gente se deve levar em consideração, quando se compara algumas cidades aqui próximas da gente, que é proporcional ao tamanho de Santa Bárbara, nós podemos aqui dizer que Americana, alguém sabe me dizer o número de funcionário público de Americana? Alguém tem esse número? Não. Mas eu sei que se não for próximo, né, de Santa Bárbara, deve ser um pouco mais, mas com uma situação.
A Americana tem, acho que 900, 800 e poucos milhões de arrecadação, né? Sumaré, eu estive lá hoje de manhã, até estava falando com o ex-secretário de Finanças, o Silvio, a mesma situação, né? Ele tem uma cidade aí de 240 mil habitantes, 230 parece, mas com um número de funcionários um pouco maior, mas com uma arrecadação de 900 milhões. Aí nós temos Hortolândia, que também é uma outra cidade do porte da nossa cidade, um pouco maior de número de habitantes, né? Que também tem um número de funcionários parecido, mas porém com uma arrecadação sempre quase o dobro da nossa arrecadação. Então hoje eu não tenho dúvida que a nossa cidade de Santa Bárbara é a menina dos olhos da região metropolitana, porém ainda precisando ser feito um longo trabalho de atrativos para grandes empresas, para arrecadação, porque ainda a nossa cidade é a menor cidade dessas cidades do porto nosso de arrecadação, com um agravante ainda que nós temos um território rural que gera manutenção, gera gasto, né? Nós temos uma área urbana vazia grande, que também gera essa manutenção, que a gente vê aí, que é a questão da limpeza, do roçagem de mata, e tudo isso gera custo. Então, enfim, só para ser justo aqui com todos, né, eu queria participar aqui hoje para dizer o seguinte: eu estou sendo, de alguma forma, entendido de uma forma errônea por uma parte de alguns funcionários, mas eu estou com a convicção que eu estou fazendo o correto, com a consciência minha tranquila, e sabendo que esse momento vai passar, né? Esse momento vai passar. Eu tenho conversado com o prefeito diariamente. Prefeito, seja sincero aqui comigo, de fato o que está acontecendo é isso e isso. Então eu sei dos momentos difíceis que passamos, né? Ninguém está deixando de pagar as pessoas porque querem pagar. E lembrando que as coisas boas que estão sendo feitas na cidade, não está sendo feito com o dinheiro da folha de pagamento. Então é diferente. Às vezes as pessoas, mas está fazendo tanta coisa. Aí parece que algumas pessoas vêm reclamar mais com dor de cotovelo do que preocupação com o seu salário, sabe? Do que está sendo feito na cidade. Então é essa visão que eu tenho, e nós vamos sair dessa. Agora em março, se Deus quiser, nós não vamos ter esse problema. E aí eu ouvi do prefeito recentemente uma notícia muito positiva em relação à questão financeira do município, né? Eu nem vou citar aqui, mas eu sei que foi uma informação muito positiva. E ao fim do ano nós vamos saber desse momento. O Joel estava aqui comigo, né, Joel? Mas é isso. Então você continua tendo aqui o nosso apoio sempre, Raquel, e sabendo que vocês estão com a maior das boas intenções, né? Tentando, sabe das dificuldades, como é ter que pagar o juro de alguma coisa, como é chegar no fim do mês e não ter o seu salário integral. Nós todos acho que passamos por isso algum dia na vida, em algum momento da vida nós passamos por isso, né? E somos solidários, né? E tenho certeza que, e a gente está vendo isso, todos os esforços sendo feitos para que isso não aconteça. Muito obrigado, secretário. Cadu, agradeço as palavras. Assim, quero colocar aqui sempre o nosso compromisso de que nós fazemos o que é melhor a ser feito dentro das possibilidades, né? Ninguém quer que seja realmente atrasado o pagamento. Imagina, né? Nem o prefeito, nem eu, nem ninguém quer que isso aconteça, né? Mas a gente pede sempre, né, a colaboração de vocês nesse ponto, inclusive que você disse, né, das demandas, porque da mesma forma que vocês recebem as demandas, nós recebemos, o prefeito então recebe muito mais, né? Imagine que as coisas chegam todas para ele também, né? E ele tem que tomar decisões, e isso faz parte. Agora, essa questão que você disse da exceção é importante, porque assim, da mesma forma que chega para vocês os pedidos, porque a gente sabe que ninguém quer pagar, né? Ninguém quer pagar. Nós fizemos um trabalho muito cansativo, desgastante, em 2015, quem estava lembra, quando teve a alteração da lei de isenção, né? O vereador Joey não está aqui, mas é um dos que sempre estava pontuando essa situação. Nós fizemos a revisão de todas as isenções, todas. Então, foi um trabalho muito grande que foi feito pela secretaria, gerou bastante insatisfação por muitas pessoas, mas existia muita injustiça, pessoas que tinham isenção de IPTU e não tinham direito, né? Outras que, de repente, tinham as mesmas condições, aí, só porque não era
aposentado não tinha, né, o benefício. Hoje a gente tem ainda um número grande de isenções. Se eu não me engano, esse valor chega a ser quase 2 milhões de reais. É um dinheiro que faz falta, mas nós temos feito um trabalho cansativo e grande para que seja justo. Quem tem o direito vai ter, quem não tem vai pagar. Nesse momento, abriremos a palavra às pessoas presentes que queiram formular alguma pergunta. O meu nome é Eliel Miranda, sou morador do município desde do nascimento e servidor público aqui por 11 anos. Acho que essa audiência pública é muito importante, é uma pena que não tenha mais pessoas aqui. E essa prestação de contas ela é interessante e um tanto quanto difícil para todo munícipe, porque entender as questões das contas públicas é difícil. Ainda mais porque é um governo que se reelegeu e por conta de ter sido reeleito, o plano plurianual teve o tempo para dar sequência. Lá atrás, quando entrou em 2012, era uma outra questão, porque ficou 2013 inteiro construindo. E a senhora é servidora pública de carreira. É isso, não é? Então, a senhora sempre esteve por dentro das questões do município de Contas. Então, quando nós estamos ouvindo os senhores falando e os vereadores perguntando, já é complexo para entender as contas públicas. Então, nós temos as contas reprovadas, né, em exercícios anteriores, 2016, e temos questões a serem analisadas que acabam replicando também nessa. Então, a minha pergunta, não tem como eu perguntar sobre tudo, porque é uma questão que não seria nem profícua aqui pela demora. Novamente, em relação aos servidores públicos, embora tenha sido prometido que o mês que vem já está normalizado, mas tem uma questão que me preocupa enquanto contribuinte, né? Eu sempre brinco que o fato de tomar 2 Coca-Colas não me faz dono da Coca ou ir lá colocar o dedo na cara do dono. Então, claro que ser contribuinte em Santa Bárbara não me faz, de repente, uma pessoa mais do que os outros 200 mil, 100 e tanto, 200 mil que tem na cidade. Mas como contribuinte eu fico preocupado com a questão do FGTS. Porque o FGTS eu tenho diversos extratos que eles estão sendo pagos sempre atrasados. De um mês para o outro, e nós pagamos juros com isso. A dificuldade do serviço público é que tudo que gera passivo depois tem precatório, que outros tantos prefeitos terão que ficar pagando, como foi o caso do Romano e tantas outras questões. Então, a minha pergunta é sobre o FGTS, sobre a questão dos servidores, do atraso que disse que não vai mais ter por conta do repasse. Para que não aconteça mais isso, qual é o plano, caso algum repasse ele falhe novamente, seja parcelado? Então, essas duas questões, porque como o salário da senhora também deve estar parcelado, tenho certeza, não seria nem um pouco democrático o salário dos comissionados, de repente, estarem sendo pagos em dia, enquanto os servidores demais parcelados quando passa aquele limite. Então, a senhora tem empatia disso, do parcelamento. Então, sobre essas duas questões, o FGTS, por que nós continuamos ainda, tem extratos de 2018, sendo pago às vezes em setembro ou de agosto, sempre com juros, a questão de um plano alternativo caso algum repasse ele falhe. Essas duas perguntas. Senhor Eliel, agradeço a sua participação. Não sei se o senhor estava antes, durante a audiência, mas eu já disse que uma das alternativas... É o meu? Aqui? Que uma das alternativas, né, que nós temos que adotar quando nós temos problemas com a arrecadação é cortar a despesa, né, que é isso que nós temos feito, né. Há um tempo nós temos implantado o plano de demissão voluntária, foram feitas 2, foi implantado o banco de horas, né, porque horas extras é um dos principais fatores que levam a nossa folha de pagamento a ser superior à nossa capacidade de pagamento, né. O nosso município, como o vereador Cadu estava dizendo, é um dos municípios que tem a menor arrecadação per capita, né. Nós temos a menor arrecadação per capita. Diferente de outros municípios que têm um volume maior de arrecadação, e ele pode
fazer remanejamento de recursos com mais habilidade do que nós, que temos uma arrecadação mais reduzida, né? Uma coisa positiva que eu vejo que pode acontecer esse ano, e aí independe ou não, e já que nós estamos aqui também numa casa dos vereadores e tal, é importante dizer que, além da reforma trabalhista, previdenciária, que está lá no Congresso, tem uma discussão sobre uma reforma tributária, que, no meu entendimento, vai fazer uma distribuição mais justa dos recursos, né? Porque nós temos municípios que têm uma arrecadação muito superior ao número de habitantes, enquanto nós temos cidades com números maiores de habitantes com uma receita menor, né? Se for dos projetos de lei lá da reforma tributária, trata de uma distribuição do ICMS por número de habitantes, que acontece que, no meu ponto de vista, olhando para Santa Bárbara, seria uma distribuição mais justa, né? Aí nós não teríamos cidades com números menores de habitantes, com arrecadações maiores. E o nosso município seria beneficiado, porque a gente teria um ganho na arrecadação. Então, além de todos os esforços que nós temos feito para melhorar a nossa arrecadação de IPTU, ITBI, ISS, que isso reflete diretamente no pagamento, né, dos funcionários e nas ações de saúde, também tem, eu acredito que essa necessidade de a gente estar acompanhando essas alterações que vão refletir no nosso município. Olha, com todo respeito, secretária, a questão são duas perguntas. Por que atraso no FGTS e qual é o plano para não atrasar mais o salário? Os atrasos nos pagamentos decorrem, como eu já disse, do número superior da nossa folha de pagamento com relação à nossa arrecadação, né? A nossa alternativa é reconduzir a nossa folha a um patamar possível de cumprimento, né? E trabalhar com melhora na arrecadação, que é o que a gente tem feito. Então, ele entra nessa questão da folha de pagamento, né? Ele também faz parte da folha de pagamento. Para encerrar e não ficar no debate, com todo o respeito, se nós não temos argumentos, eu não consigo continuar a luta como munícipe. Porque a ideia é a seguinte, não estou gravando isso para publicar em nenhuma rede, mas eu quero entender. E não adianta a gente ficar vindo aqui, como a gente vem nas terças-feiras aqui, colocando o dedo na cara do vereador às vezes, querendo que eles cobrem vocês. A pergunta, ela não precisa nem continuar na resposta, mas é o seguinte, o atraso do FGTS, toda a folha de pagamento, ainda que nós estamos no limite prudencial, e eu vi esse apontamento, eu sei do PDV e tantas questões, mas o atraso são valores que já são programados. E a questão é ter um plano para que isso não aconteça mais. A questão, por exemplo, do empréstimo, realmente é algo talvez ruim, mas a questão do atraso já perdura de muito tempo. Então, por isso que eu vim aqui fazer essas duas perguntas, dentre tantas que nós poderíamos fazer de apontamento das contas que eu dei uma olhada, e já há algum tempo a gente analisa. Só que é o seguinte, tem questões que a senhora bem sabe. Hoje, trabalhar com a questão de contas é dificílimo. Às vezes, a prefeitura, por muitas vezes, contratou até assessoria, porque todos os municípios sofrem por isso. Só que eu não estou aqui querendo pegar detalhes, de repente, de prestação de contas, que o tribunal grossa, de repente, de uma verba engessada que a senhora tem na educação ou na saúde. Estamos falando sobre dois pontos importantíssimos, que é o FGTS e também a questão do atraso. Mas eu estou satisfeito. Obrigado, tá? Boa tarde, secretária. Meu nome é Everaldo Veloso Pereira Júnior, sou morador do Vista Alegre, servidor público desde 2001. Queria aproveitar o ensejo aqui do Eliel e seguir nessa linha do FGTS, pela questão da responsabilidade técnica, para a senhora ser uma servidora de carreira e ser uma responsável técnica pelo assunto. Sabendo que, pela supremacia do interesse público sobre o privado, que esse atraso do FGTS gera um custo para o município, que, como foi explanado aqui, a prefeitura, por ser uma empresa, mas uma empresa que não gera produto, ela gera economia. A única chance da gente gerir as contas seria economizando. No princípio que foi relatado no ano passado,
que os atrasos do FGTS durante 14 meses deram um prejuízo de 938 mil reais para o município. Quem seria o responsável direto por isso? Porque eu sou, por ser servidor público, quando eu gero um prejuízo, por exemplo, sou motorista, quando eu bato o carro, ou quando eu por alguma coisa, eu ralo ou estouro um pneu, eu tenho que pagar, entendeu? Então, pela supremacia do interesse público sobre o privado. O povo tem o interesse, entendeu? O povo tem a supremacia sobre nós. Então, eu queria saber, a primeira pergunta, quem é o responsável pelo atraso e quem a gente deveria responsabilizar penalmente ou civilmente para que ele pudesse ressarcir o município. Outra pergunta, eu queria dizer para a senhora se a senhora não considera chefe de setor como comissionado, porque a senhora disse que tem 48 comissionados e pela lista que tem, a lista do portal de transparência, a gente está com 133 chefes de setor, sem assessores, sem nada. Tirando os 48, ficam 85 chefes de setor. Os salários vão entre 3 mil e 11 mil reais. Então eu queria saber se a senhora não considera os chefes de setor como comissionado. Bom, com relação à primeira pergunta, eu não estou aqui para fazer juízo de valor de nada, né? Estou aqui para apresentar os números e fazer a avaliação das metas. Então, não estou aqui para fazer juízo de valor conforme o senhor disse. Com relação ao segundo ponto, quando nós dissemos aqui, com relação aos comissionados, eu entendi que a pergunta era de livre nomeação. Não lembro qual foi dos vereadores, mas eu respondi dessa forma porque foi a pergunta de livre nomeação. Não se estava se referindo a chefes, a funcionários concursados. Que aí esse número eu não tenho, porque a gente trabalha mais com relação aos de livre nomeação, que são os que a gente pode... tem a flexibilização de demitir, no caso, se for possível. Então, nesse ponto, então a prefeitura tem tirado profissionais dos setores e nomeado eles como chefes de setores. E só por isso já é um grande prejuízo para o município, né? Porque a gente tem setores que tem, por exemplo, 4 profissionais concursados para fazer um serviço e 3 profissionais desses são chefes e não fazem. Entendeu? Então, quer dizer, esses chefes ali, eles já estão ali em desvio de função. A senhora está usando do próprio material do município, né, como material humano do município, para nomeá-los chefes de setor. E esse salário, desses 133, alguns assessores técnicos, ele pesa também no 54% da folha de pagamento. Porque a maioria dos funcionários públicos, eles ganham entre R$ 2.100 e R$ 1.200, que é a sua imensa maioria. Então, eu queria que a senhora pudesse aí, trazer para a gente aí a elucidação desse ponto. Como não faz parte da minha secretaria esse tipo de situação de nomeação, eu posso dizer da Secretaria de Fazenda, né? De outras eu não tenho, porque assim, a gente trabalha com o que chega para nós lá, não somos nós que fazemos esse tipo, né, essa questão que o senhor está dizendo aí. Mas assim, o que eu posso dizer é que os chefes são necessários, porque assim, os setores eles não trabalham. Nós temos, dentro da Secretaria de Fazenda, o senhor me permite só dizer que é da onde eu conheço. Eu tenho excelentes funcionários técnicos que trabalham, um corpo muito competente, mas é necessário a chefia para coordenar todo esse pessoal, né? Eu não vejo como trabalhar sem ter essas pessoas que têm essas funções gerenciais. Né? Mas aí, assim, é como eu disse, não estou aqui para fazer juízo de valor, nós estamos aqui para discutir tecnicamente as coisas. Não havendo mais alguém, tem mais alguma pessoa? Pois não? Boa tarde, Oswaldo Klein Neto, assessor do vereador Dr. José. É só uma questão, foi instaurada uma ceia essa semana aqui nesta casa, assinada por 18 vereadores, e a gente vê que a prefeitura parece muito tranquila na transparência com essa audiência pública, enfim. Se a prefeitura mostra essa tranquilidade através dessa audiência pública com você, não teria problema nenhum também apresentar as contas através de uma CEI. Você acha isso que seria algum problema para a prefeitura, para o seu caso?
Ó, o senhor me permita, como eu já disse, assim, eu estou aqui para apresentar os números, a gente discutir com relação a isso, mas aí eu acho que é uma questão, o senhor está me perguntando uma opinião, e aí, infelizmente, acho que não caberia, tá? O senhor me desculpe. Mais alguém? Não tendo mais ninguém, eu gostaria de passar a palavra para o senhor presidente da Câmara, o vereador Felipe Sanches. Senhoras e senhores, boa tarde. Eu quero só encerrar os trabalhos também. Na verdade, quem encerra os trabalhos é o presidente da comissão, mas eu quero agradecer a todos os vereadores presentes, um grande número de vereadores que estiveram aqui para sanarem suas dúvidas, seus questionamentos. Logicamente que possivelmente possa ocorrer que os vereadores encaminhem através de requerimentos, ofícios ou outras solicitações que possam ter ficado não completamente desenvolvidas, e muitas vezes de cabeça, como a secretária é humana, ela tem, muitas vezes falha, e às vezes com requerimento, dá o prazo a se fazer análise mais profunda do assunto. Então, aqueles vereadores que tiverem desejo, certamente podem encaminhar seus questionamentos também, mediante o instrumento regimental que nós temos, que é o requerimento. Quero parabenizar também a todos os presentes que estiveram aqui expondo suas dúvidas e também solicitando informações. A imprensa que está acompanhando hoje também, a audiência pública, sempre presente também, conosco, dando a publicidade dos eventos assim, e fatos ocorridos na Câmara. Então, só finalizando, parabenizando a todos os senhores presentes, parabenizando a secretária que esteve aqui explanando sobre as contas do município e também sobre os questionamentos realizados pelos senhores vereadores. Parabéns ao vereador Joel do Gás, que esteve dirigindo e conduzindo a sessão, a audiência pública de finanças, que é um tema muito importante para a nossa cidade. Então, fico muito contente quando eu vejo praticamente todas as cadeiras dos vereadores preenchidas aqui, tendo em vista a necessidade. E aqueles que não puderam vir por algum motivo, encaminharam seus assessores para que pudessem acompanhar. Então, uma boa tarde a todos. Eu encerro aqui minha participação. Obrigado, Joel. O Joel vai fazer o encerramento. E que possa vir, então, nós temos em breve, só para fazer um anúncio, aproveitando que nós estamos na Rádio Santa Bárbara FM, e também através do site, que nós teremos a reunião do CONSEG, né, Marcos? Será na próxima quarta-feira. Dessa vez vai ser quarta, não vai ser quinta? Ah, tá. Então, na quarta-feira vai ser a audiência pública de saúde. Então, tá bom. Então, fica a orientação e a divulgação, que na próxima quarta-feira nós temos audiência pública de saúde aqui, na Câmara Municipal, às 9 horas da manhã. E também fica um recado aqui do vereador Marcos Rosado, também presidente da Comissão de Segurança, que nós teremos a reunião, o CONSEG tem a reunião mensal, na próxima quinta-feira também, no Centro Social Urbano. Fica aí o convite a todos os vereadores, aqueles que estão nos acompanhando, para que possam acompanhar tanto a saúde do município, quanto questões referentes à segurança. Muito obrigado. Agradeço a presença da senhora Raquel, que conduziu essa audiência pública, aos demais vereadores e presentes, e encerramos a audiência pública. Muito obrigado a todos. Você ouviu pela Santa Bárbara FM a transmissão de audiência pública.